O Cambone ele é obrigatório dentro de uma gira de Umbanda? A manifestação de uma entidade incorporada no médium, ela exige a presença de um Cambone? Eu posso eliminar a figura do Cambone ou não? Tipos de cambonagem para um terreiro ou para você que trabalha na sua casa. Tá? Tô falando um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo. Quem me conhece mais tempo sabe que eu falo muito rápido. Eu tô tentando, depois de 9 meses, voltar com os vídeos de uma forma mais tranquila, sem muitos cortes, jogado direto e fazendo com gosto, sabe? Tô aqui com a minha lousa para fazer alguns detalhes, para colocar algumas coisas que são necessárias de apoio. Mais do que isso, não teremos, ok? Pergunta é: Cambone é essencial? Eu vou estender esse assunto para tipos de cambonagem, né? Cambonagem única, no 1 a 1, a cambonagem geral, a cambonagem mista, um pouco da geral, um pouco da individual e o termo Cambone, né? Para quem não sabe o que é ou do que eu tô falando. Então vamos jogar aqui direitinho. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Bate palma e abre a boca, macumbeiro. Bom dia, Umbanda. Começamos de novo. Então, Cambone. Cambone é uma figura dentro da Umbanda, é uma função. Não é um cargo, é uma função. É uma função de auxiliar. Quando nós estamos falando de Cambone, nós também atribuímos como suporte energético, tá? Um suporte energético ali dentro daquele trabalho. Mas eu vou tirar esse suporte energético base para que não é sobre o Cambone, mas se ele é essencial ou não. Então eu vou deixar aqui mais claro como um auxiliar. Como assim um auxiliar? Se você nunca foi um terreiro, vai ser difícil você entender. Eu vou tentar explicar um pouco. E eu vou desenhar aqui. Temos uma pessoa aqui que ela está incorporada, correto? Tá aqui, ó. Essa aqui, opa, não, perdeu a cabeça. Essa aqui está incorporada. Ótimo. Aqui tem uma pessoa, vamos colocar, aqui tem uma outra pessoa que ela está passando em consulta, certo? Ela está passando aqui em consulta. E temos uma outra pessoa que é o Cambone. Porque ela está como auxiliar. Aqui ela te traz até a entidade e a entidade conversa com ela quando você não entende ou traz as coisas, como por exemplo, uma vela, uma bebida, algum material e assim por diante. O Cambone ele auxilia não só o consulente. Quem é o consulente? Consulente é quem vai passar em consulta. É a pessoa que procura o terreiro em busca de uma solução, em busca de uma resposta, em busca de uma cura para uma doença, em busca de qualquer coisa. Quem procura um terreiro e vai até uma entidade para conversar é o consulente. E assim o Cambone é aquele auxiliar que leva até a entidade, te recebe ali no terreiro. Algumas pessoas e alguns terreiros dão outros nomes, tá? Sabe? O porteira, eu dou o nome de porteira para outra função. Ali a porteira, a moça que anota o nome, podem ser denominados como Cambones. E principalmente essa que fica aqui com a entidade auxiliando. Por isso, auxiliar, que fica na lida direta, tua como consulente e a entidade, o que é muito comum. O que ela falou, a entidade? Aí o Cambone falou para você tomar um banho de boldo. Mas eu não tenho boldo, pode ser outra coisa, ela não tem boldo. Não, procura, não dá para substituir. Ela faz essa intermediação. A pergunta é: eu posso eliminar o Cambone aqui? Eu já adianto que a resposta é sim, é possível. É possível. Agora eu vou acrescentar o seguinte. Se você vem de um terreiro em que o Cambone
é figura essencial, você não vai conseguir compreender a resposta não. Porque na tua realidade, no teu terreiro, nas regras do teu terreiro, isso era impossível. Logo, aquilo que é considerado como extremamente normal ou impossível, quando uma outra pessoa faz, dá uma confusão mental. Fica com um problema ali aparente. Então vamos voltar um pouquinho, dar um passo atrás e voltar aqui para a lousa que eu apaguei tudo. Então vamos dizer aqui, ó, que eu tenho um congá e vamos dizer que a pessoa, ela trabalha sozinha em casa. Ela tem um congazinho, ela mora sozinha e ela toda sexta-feira, Dia Mundial da Macumba. Sexta-feira, ela abre ali uma gira para ela mesma, ela coloca os pontinhos lá, ela traz a entidade bonitinho, ali toda sexta-feira, ali às 20 horas. Ó. Bonitinho. Ela traz o caboclo dela nesse dia. O caboclo tá aqui com o penacho, tal, ótimo, trabalhando ali, sexta-feira às 20 horas. E aí uma amiga dela, olha, estou passando por um problema muito grande lá na minha casa, com uma grande dificuldade. Pô, você não pode me ajudar? A entidade dela, que é a cabocla, já havia falado para ela que, havendo um necessitado, havendo um necessitado, poderia passar por ela. Né? Se você não sabe, eu tenho desenvolvimento online e tenho vários alunos nessas mesmas condições, desenvolve sozinha ou sozinho, trabalha em casa sozinho, atende sozinho, é uma realidade muito comum atualmente, certo? Isso para mim há mais de 3 anos é a realidade normal. Eu tenho alunos e tenho filhos de santo que assim trabalham. Então essa moça foi para lá. Ela veio aqui na sexta-feira, 20 horas, a moça abriu a gira, trouxe a cabocla e ela veio para conversar. Aqui nessa situação, retira-se a pessoa do Cambone. E eu vou te explicar agora como que a entidade se vira. Tá? Existem algumas possibilidades. A entidade, ela pode, e não há problema nenhum, acender o seu próprio charuto, colocar a sua própria bebida, pegar a sua própria vela, sem problema nenhum. Antes de eu participar de um terreiro que era vinculado ao primado, depois você pode consultar Caboclo Mirim, primado de Umbanda, primado do Brasil, né? As suas diferenciações entre Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui eu participei era aqui de São Paulo. Tem uma variação muito grande de ritos e cultos, tá? Tem um pouco de almas e Angola junto. Então eu participei desse terreiro. E um terreiro bem antigo, um terreiro muito bom, muito bacana mesmo. E lá, quando eu cheguei, as entidades, elas se serviam. Elas mesmas acendiam o seu charuto, elas mesmas trabalhavam a sua bebida, elas mesmas pegavam as suas velas ali nas caixinhas, sabe aquela caixinha tipo de ferramenta? Deixava ali bonitinho, tudo separado, todos os médios já deixavam prontas as suas coisas. E quando vinha o consulente nessa situação, estava tudo à mão, estava tudo pertinho. Então aqui, ó, a bebida já estava aqui, as velas aqui separadinhas, as coisas já prontas, ou no próprio congá, como é nesse caso, já que não é um terreiro. Tudo prontinho ali, a entidade simplesmente pega e usa. Na primeira vez que eu me deparei com essa situação, eu pensei, ué, pega o charuto, pega uma caixa de fósforo, põe assim a mão, abre, risca o fósforo, acende o charuto, apaga o fósforo, joga ali no, chama de cuspidor, né? Joga ali na caixinha, trabalha, pega a bebida,
se serve, fecha a bebida, coloca lá, fala com a pessoa. Olha, precisa fazer uma anotação, chama ali o Cambone geral, pode ser, ou nesse caso aqui dessa moça, hipotético, ou da minha aluna, né, por exemplo, pode pedir para o próprio consulente, olha, anota aí para mim. E a pessoa vai, anota, ó, você vai fazer 3 dias de banho e você vai no primeiro dia tomar banho disso, no segundo dia tomar banho daquilo, no terceiro dia com qualquer outra erva. Vai passar o tratamento. Teve alguma pergunta? Você não entendeu alguma coisa? Eu não e vai conversando e a própria pessoa faz as vezes do Cambone. Mas vamos dizer que nessa situação, essa consulente, essa necessitada, essa amiga da nossa hipotética médium que trabalha em casa, ela tenha ali um quiumba. Ela pega um obsessor. O que fazer? Não precisa de Cambone para segurar um obsessor ou para fazer esse trabalho. Dá tranquilamente para a própria entidade realizar o serviço. Então, é possível você eliminar a figura do Cambone quando você tem um trabalho pequeno. Não pequeno em energia, mas com poucas pessoas. Se a gente acrescentar muito mais pessoas aqui, atendendo, sendo atendidas, um trabalho complexo de terreiro, muita gente, muito movimento, muita coisa acontecendo, aí nós precisamos de um Cambone. Quando o trabalho é menor, principalmente quando o trabalho é você, só você e as suas entidades, é tranquilo o trabalho sem Cambone. É possível, não há problema algum. Quando existem mais pessoas, existe um fluxo, precisa de direcionamento, quem está vindo, precisa de instrução. Oi, tudo bem? Vim pela primeira vez, eu preciso saber o que eu faço. Há a necessidade de ter aqui pelo menos uma cambonagem de caráter geral. Vamos tirar aqui e agora eu vou te explicar tipos de cambonagem, certo? Basicamente, a gente vai ter aqui teremos três: a geral, a individual e nós teremos também a mista. Como assim? Vamos lá para geral? Cambonagem geral. Eu vou desenhar aqui um sistema de terreiro básico. Aqui eu tenho um congá. Aqui eu fico com um pai de santo. Aqui eu tenho as fileiras de médiuns, igual é no T7. Só que aqui tem a mãe de santo, que é a mãe Francine, e o pai de santo, que é o pai Adérito aqui. Fileiras de médiuns, aqui a gente tem a corimba, que são os atabaques, e aqui nós temos também a consulência, que é a nossa comunidade de santo, certo? Temos a entrada aqui e temos a saída aqui. Aqui é a saída. Temos uma entrada e uma saída, mas é uma coisa nossa, tá? Não é parte de hoje. Há terreiros que tem só uma entrada aqui, ó. Tá? Todo mundo entra e sai aqui. Mas não é isso que a gente está falando. Lá no T7, a gente tem entrada e saída. Fica uma cambone aqui com a pastinha e vai chamando as pessoas de acordo com o fluxo de atendimento. Liberou uma entidade, chama o próximo. Aqui tem um outro cambone. Tem uma outra cambone que vai avisar essa que aqui está livre, porque normalmente essa não tem a visão necessária, né? Olha, essa aqui levanta a mão, ó, pode chamar mais 2. Essa vai chamar com caderninho, vai ir até essa cambone aqui e vai distribuir, se tiver muito para cá, para essa cambone e para essa outra. Então, olha, liberou 2 aqui, ó, um com o pai, um com a mãe. Ela vai receber primeiro, vai apontar para lá, vai chegar nessa cambone e vai colocar aqui. Ou para os médiuns que estão mais perto aqui.
Se for os médiuns que estão perto dessa Cambone, ela sozinha já faz isso. E esses médiuns que aqui estão vão dividindo a função de anotação, de segurar Egum ou Quiumba, ajudando, né? E assim por diante. Deixa eu abrir aqui e te falar de novo. Na cambonagem geral, nós não temos um cambone para cada médium incorporado. Nós temos um número de cambones suficiente para as coisas acontecer sem confusão. Então nós temos um grande auxílio aqui. Havendo alguém ou alguma entidade que precisa de anotações, está uma bagunça aqui, né? Deixa eu apagar. Vamos dizer que uma entidade está aqui e ela precisa anotar um banho para um consulente que está aqui, ó. Essa entidade está falando com o consulente sozinha, tá? Ela está batendo papo, está conversando, está atendendo sozinha. Se no seu terreiro a entidade não pode atender sozinha, porque pode falar coisas, meu Deus do céu, aí é uma questão de doutrina. Eu não tenho nada contra isso, tá tudo certo, é um jeito que eu falo, é didático, é uma questão de doutrina própria, é uma questão de vertente, é uma questão de regras da casa, certo? No Templo Sete Montanhas do Brasil, que não é melhor e nem pior do que nenhum terreiro, estou apresentando as formas. A entidade conversa desde Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, baianos, caboclos, pretos velhos, todos, tá? Todas as linhas de trabalho, elas conversam com os consulentes sozinhos. Se precisa de uma anotação, essa entidade levanta a mão e chama um cambone que está aqui, ó, disponível. O cambone vai, pega a sua pranchetinha e anota aí o que precisa, né? Eu não sei desenhar uma caneta, parece mais um charuto. Vai e anota, tá? Simples. Depois volta para o seu lugar e fica ali auxiliando, falando, estão dois aqui, vem. A cambone que está ali com a pranchetinha, fulana de tal, sua vez, vem. Porque o atendimento do Templo Sete Montanhas do Brasil, ele é... estou sempre colocando, eu acho ruim isso aqui. Ele é rotativo. Desculpa, você não viu. Aqui na Apple Pencil, se você bate 2 vezes, vira borracha. E aí, constantemente vai virando borracha e me atrapalha. É isso que eu estava falando, tá? Desculpa. É o sistema rotativo de atendimento. Como assim o sistema rotativo de atendimento? No Templo Sete Montanhas do Brasil, as pessoas não podem escolher com quem vão passar. Não, eu quero falar com o pai de santo, ou eu quero falar com fulano de tal. Não há escolha. Quando as pessoas estão aqui e dão os seus nomes, né? Aqui a consulência, estão aqui e dão os seus nomes para o atendimento, a primeira entidade que estiver aqui vaga vai atender o próximo consulente, certo? Não dá para escolher. Quem vagou atenderá o próximo que está ali para o atendimento. É um sistema rotativo. Você não escolhe, é de acordo com a disponibilidade do momento, a disponibilidade daquela hora. Tudo bem? Perfeito. Então, nós temos aqui a explicação da cambonagem geral. A cambonagem individual funciona como? Esse aqui é o mais comum que se tem. É o mais fácil também de entender, certo? A cambonagem individual, como o próprio nome diz, quando tem uma entidade trabalhando ou em terra, existe um cambone cambonando. Para cada entidade, temos um cambone de forma individual. Vai ficar do lado da entidade até o fim da gira. E então, os outros cambones, a mocinha da porta, vai mandando gente. Essa pessoa, esse cambone, fica aqui, como cambone daquela entidade. Ponto. Fácil, né?
Se temos ali, como no Templo Sete Montanhas do Brasil, 85 médiums, 84, arredonda vai ficar mais fácil, 84 médiums ali trabalhando, certo? Não são os 84 que dá consulta, tá? Ali trabalhando. Se eu tenho 80, vamos falar 80 que é mais fácil fazer a conta. Eu estou com 80 médiums ali. Então eu teria que 40 estar trabalhando e 40 cambonando. Eu teria que fazer essa divisão. Depois, esses que estão trabalhando subiriam e os que estão cambonando trabalhariam e inverteria para fazer, por exemplo, um desenvolvimento mediúnico ou para que todos possam atender. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente tem uma parte mista lá no T7, mas a gente usa mais o geral do que a mista, né? Eu vou te explicar mais ou menos agora para você, tá? Aqui na individual ficou fácil, correto? Tem uma entidade em terra, tem um Cambone ali do lado e fica fixo com esta entidade. Ponto. A cada entidade, ou desenvolvendo ou trabalhando, tem um Cambone. Fica complicado quando o terreiro é grande. Fica difícil. E tem uma porção de gente, bastante médiums, que estão só desenvolvendo. Não precisa de Cambone nenhum. Não vai pedir nada, não tem o que fazer. Então não precisa de Cambone. É uma boa dica também para quem faz a cambonagem individual. Quem está desenvolvendo, não precisa de Cambone. Quem não atende, não precisa de Cambone. Se você não entendeu essa parte, que pode ter ficado um pouco confuso, como assim? Numa gira de atendimento, tem gente incorporando e que não dá consulta. Eu não entendi. É fácil. No Templo Sete Montanhas do Brasil, toda gira de atendimento, ali na sexta-feira, 19h30, lá no nosso terreirinho, toda gira de atendimento é também uma gira de desenvolvimento para o médium iniciante. Nós temos graus mediúnicos, e são graus mesmo, tá? Nós temos graus mediúnicos no T7, então vamos lá. O T7, ele tem graus mediúnicos, como uma escadinha. A pessoa entra como um médium ingressante. Eu vou pular isso porque o ingressante não faz nada, ele só está ali para saber se ele quer mesmo entrar. Por quê? Nós, há muitos anos já, temos uma regra. Você pede para entrar no terreiro, tá tudo certo, só que você vai passar ali algumas giras olhando para saber se é isso mesmo, porque na primeira vez que você vai, todo terreiro é sensacional, é maravilhoso, mas eu quero saber se você se adequa, se você vem sempre, se você também cumpre as regras, se não é só fogo de palha. Nós queremos pessoas no terreiro que fiquem a vida inteira e não um mês. Então, um mês ali olhando, 2 meses ali olhando, 4, 5 giras, 3 meses, para uma vida toda dentro do terreiro trabalhando, tá tudo bem, é pouco. Então por isso que nós vamos pular o ingressante, porque ele só está olhando, não está fazendo mais nada. Ele está ali participando para saber se na dinâmica, dentro da corrente, ele se adequa. Porque uma coisa é você estar na consulência. Depois que você entra, começa a chegar junto com os médiuns, a se trocar, a falar com as pessoas e a participar das panelinhas. Todo grupo tem uma panelinha, isso é normal. Eu sou do lugar tal, eu pego carona. As pessoas têm mais afinidade, chama de panelinha só por, né? Porque tem grupos, né? Conversando com os grupos. Você se adequa? Você gostou? Ou depois que entrou, falou, eu achei que era diferente. É para isso que serve o tempo de médium ingressante. Então, dentro dos graus, nós temos o médium iniciante. É aquele que já passou por essa fase de ingressante e realmente quer entrar. Quando a pessoa fala, eu quero entrar mesmo. Ou o médium não sumiu, né? Ele entra como ingressante, não compra uniforme, ele continua com a roupinha branca que ele quiser, tá tudo de boa, e aí ele não some, né? Ou ele simplesmente fala, eu não quero. Ou ele quer. Olha, quero entrar. Curti a parada, achei legal, gostei. Muito bem, então vamos lá trabalhar. Eu sou um médium iniciante. O médium iniciante tem como função desenvolver a sua mediunidade de incorporação. Só isso. Não entendi, Adérito. O grau de médium iniciante tem como função, dentro da gira de atendimento ao público,
a função de desenvolver. Fica parado no seu quadrado, trazendo a linha de trabalho do dia. Vai passar a gira inteira fazendo isso, mais nada. Toda gira de atendimento do T7 é uma gira de desenvolvimento para os médiuns iniciantes. Eles passarão a gira inteira trabalhando para desenvolver. Nós temos giras de desenvolvimento também à parte, em outros dias, mas fica aqui registrado também. Esses não vão ter cambones, certo? Está desenvolvendo, não precisa de nada. Nós temos também um grau de passe. Para chegar ao grau de passe, precisa ter sido médium iniciante e em todas as linhas de trabalho, trazer as entidades e permanecer incorporado do começo ao fim da gira. Quando isto acontecer, ou seja, quando este médium iniciante conseguir trazer caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, baiano, marinheiro, malandro, cigano e Exu ou pombagira e permanecer a gira inteira devidamente incorporado, tem a possibilidade, já está apto, já está apta a entrar para o grau mediúnico passe. Nós até colocamos no braço o I de iniciante, um O de Ogã, um médium de passe, um médium de consulta, o sacerdote, eu estou colocando aqui e não coloquei. O Ogã, o médium de passe, de consulta, o sacerdote, nós colocamos para que seja identificado por as outras pessoas que precisam identificar, seja consulência ou até qualquer outro médium. Então nós temos aqui a linha de passe porque já adquiriu essa capacidade mediúnica de manter a linha. Certo? Vai receber uma guia de pedra para fazer a sua defesa no atendimento e também uma guia de Ogum. Pedra é de pedrisco, né? Como assim? Quando passar para as linhas de passe, este médium de passe vai escolher... Tá ficando com quanto tempo já? Meia hora de... É isso aí. Vai escolher uma guia de pedrisco, uma guia de pedra, que é um elemento natural que vai defender contra ações negativas, porque vai começar a atender. Então não vai ser só a lida com a própria energia, vai também lidar com a energia de outras pessoas. Guia vermelha de Ogum, que nós temos aqui, que é da própria casa, ela mesma vai fazer e vai escolher dentro ali de várias cores, várias pedras que nós temos lá. Olha, escolha que você acha que tem uma energia melhor com você. Por intuição, ela vai pega e a partir de então vai portar estas guias, mais a guia da casa, que é uma guia própria que representa o Templo Sete Montanhas do Brasil, e também ela já vai ter uma guia do seu batismo, ou uma guia do anjo de guarda, tá? Que é uma guia branca, ou uma guia de conversão, depende de como foi o passado em terreiros que ela teve, ou se nunca teve a passagem por um terreiro, vai ter uma guia específica. São só essas guias. A partir de então, as entidades desse médium de passe, de novo o médium de passe, vai adquirir as guias das suas próprias entidades. Então está no grau de passe. A partir daqui, a função é dar passe e não mais desenvolver. Além da função de dar passe, o que ela vai precisar? Ela vai precisar riscar ponto, dar um nome, linha e falange da entidade caboclo, porque o nosso terreiro é um terreiro de caboclo, e assim, fazendo isso por 3 vezes seguidas, em giras diferentes, e confirmando, ou seja, não mudando o ponto, sendo o mesmo ponto de identificação, dando o mesmo nome, a mesma linha e a mesma falange, que são 2 orixás. Vamos ver para outra aula, que eu já estou passando muito do ponto que eu precisava dar. Já tem a capacidade de passar por um ritual chamado de cruzamento de coroa, com bebidas na coroa, e assim ingressar nas linhas de consulta. Através das linhas de consulta, nossa, tudo, meu Deus, botão de, vamos lá, consulta, agora sim, consulta, certo?
passa pelo cruzamento de coroa, pega o brajá de esquerda, que é um elemento de trabalho, passa pelo ritual da esquerda, pega o juramento para poder passar em consulta e tá tudo certo, tudo pronto. E a partir de então a função é dar consulta. A linha de passe precisa de Cambone menos do que a linha de consulta, que precisa mais de Cambone. Porque na consulta precisa falar com o consulente, que às vezes ele não entende o que está sendo dito. Passe não fala, né? Se você é da linha de passe, está dando passe, não pode dar consulta. Por quê? Porque nós entendemos que se você está na linha de passe, é porque você ainda não demonstrou a capacidade de fala, ainda não confirmou que você tem total domínio da escrita mágica sagrada incorporado, um domínio também da mente, do corpo e das capacidades de comunicação e entendimento com a sua própria entidade. Peraí, Adérito, agora você me lascou, hein? Você deixa um cara dar passe e ele não tá pronto ainda? Eu não sei. Para dar consulta? Ainda não. Por quê? Porque a partir daqui eu vou começar a verificar se ele já tem o grau de consulta. Até aqui, ele tem o grau de passe. Este médium consegue incorporar as entidades, estar bem firmado, já usa elementos como fumo e assim consegue aplicar o passe. Como ainda não demonstrou a capacidade de fala e demonstrou que isso é firme e seguro para dar conselhos através da incorporação de suas próprias entidades, continua aqui como passe. A partir do momento em que demonstra, vai conversar com a pessoa dando consulta, através, qual é o seu nome, caboclo? Caboclo tal. Qual que é o seu ponto de identificação, que é diferente de ponto de trabalho? Qual é o seu orixá regente e qual é a sua falange de atuação? Para tirar na tua cabeça, pô, me dá um exemplo, né? Para tirar essa dúvida, nós vamos aqui, ó, o meu caboclo, o caboclo 7 montanhas. Ele é um caboclo de Xangô, como você sabe, ele falou, eu sou de Xangô. Essa é a linha dele, que é diferente de linha de trabalho, tá? Que é diferente também de linhas e falanges, é outra coisa. E ele está alocado nas falanges de Oxalá. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Falange de Oxalá. E o ponto de identificação dele, duas flechas, aqui, estrela de 5 pontas. E ele repetiu isso por 3 vezes em dias diferentes, com o mesmo ponto, o mesmo nome e a mesma linha e falange. Confirmou, ou seja, não modificou. Isso é uma confirmação. Tudo bem? Beleza. E então assim a gente parte para a terceira forma de cambonagem, para seguir adiante, né? Nós temos os graus, a evolução dentro dos graus, a necessidade de cada um através dos cambones e uma solução intermediária para isso. Nós temos o individual, nós temos o geral e nós temos o misto também. Como o próprio nome diz, o misto é um pouco disso e um pouco disso. Como assim? Aqui nós temos o pai de santo, nós temos a mãe de santo, nós temos o congá e nós temos médiums de passe, nós temos médium de consulta. Não dá para ler nada, né? Para que se escreve se não dá para ler, né? Que doideira, né? Os médiums aqui. Vamos, 1, 2. Isso, os médiums de consulta. E eu posso fazer o seguinte. Eu tenho um cambone, desculpa, um cambone geral aqui para todo mundo que é de passe. E eu tenho cambones fixos aqui no pai e na mãe de santo, ou até mesmo no pai e na mãe e alguns médiums de consulta.
Ou eu tenho só para o pai e para a mãe, fixo, porque eles têm um volume de trabalho um pouco maior, ou seja, além de cuidar do que está acontecendo aqui, dar consulta para filhos de santo e para consulência, enquanto que esses aqui simplesmente precisam só atender os consulentes. E aqui fica geral e aqui fica individual, de forma mista, ou seja, no meu terreiro eu identifico, isso é hipotético, tá? Não estou falando do meu terreiro. No meu terreiro eu identifico que, poxa, esse e esse médium, especificamente, precisam de um Cambone individual. Eu não vou optar pelo geral porque vai dar uma confusão, mas espera aí. Esse volume de pessoas, esse contingente de médiums, esse grupo específico, não precisa tanto. Então eu não vou alocar outros médiums e atrapalhar o desenvolvimento deles dentro do terreiro para cambonar eles. Eu vou deixar eles desenvolvendo. E eu vou deixar uma pessoa para ficar ali de olho. Precisa de alguma coisa, né? Às vezes precisa mesmo, fica ali. Esses não, esses precisam mesmo. Para mim, eu entendo que tem que ficar lá. A entidade acendendo charuto eu não gosto de ver. Então tem que ficar aqui. Ou pelo menos para mim eu preciso de um individual rápido, porque eu vou chamar ali, ele não olha, a pessoa é muito dispersa, não consegue, então eu preciso ter um do lado aqui. Eu falo, ó, vai lá e faz aquilo, ó, traz aquilo para mim, ó, já chama a atenção daquela outra pessoa que não pode, ó, tá vendo ali? Pede para ela fazer não sei o quê. Então a entidade ela tem mais domínio da gira já com um pronto aqui que é o do pai ou do comandante ou do líder ali do terreno. Tudo bem? Essa é a mista. Essa é a mista. Eu tenho um pouco do individual porque eu preciso, porque eu verifiquei aqui na minha gira que não dá para trabalhar e tem muita gente avoada e essa pessoa importantíssima eu vou colocar como Cambone-chefe, vai ficar sempre aqui do meu lado. E os outros cambones vão perguntar alguma coisa quando tiver dúvida para essa pessoa. É a mais esperta aqui do negócio, certo? Ótimo. E os outros vão ficar com Cambone geral, ou seja, pessoas, ou seja, pessoas ali como Cambone, 2 ou 3 ou 4, depende do tamanho, que vão ficar de olho na necessidade, fazer a abordagem que precisa. E na dúvida, esta pessoa que vai perguntar se pode ou não ali para Cambone chefe. Certo? Ótimo. Ficou alguma dúvida? Pergunta lá no direct do Instagram, que eu tenho mais capacidade de responder. Os comentários do YouTube é difícil de olhar, é bem difícil mesmo, fica muita loucura. E muito obrigado. Agradeço. Eu tô vendo se eu perdi alguma coisa, se eu esqueci, porque eu não fiz roteiro. Eu acho que não. Se tiver, eu faço outro vídeo. Agradeço a tua paciência. Muito obrigado. Vai no aderitosimões.com.br, tem link aqui na descrição. Eu tenho um aplicativo gratuito que você pode encontrar as oferendas de todos os orixás, o dia dos orixás, explicações e também oferendas de linhas de trabalho como caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, baiano. Eu tenho artigos, eu tenho PDFs lá nesse aplicativo gratuito que está diretamente, não está no aderitosimões.com.br, mas você consegue pedir para as meninas ali no WhatsApp, você também consegue buscar no link lá da bio do meu Instagram ou até mesmo pedir no WhatsApp das meninas que eu vou também colocar na descrição desse vídeo e dos próximos. Muito obrigado. Que Oxalá abençoe a todos. Axé.